Hoje é dia de bate-papo no canal Corpo Luz e eu quero muito agradecer a vocês, aos que estão chegando aqui agora pela primeira vez, aos inscritos, aos novos inscritos e a todos os comentários que me encheram de alegria e motivação. Gente, sejam todos muito bem-vindos no canal. Que a gente possa aqui trazer reflexões para o nosso existir. Porque o bate-papo do canal Corpo Luz é esse espaço para a gente falar da gente, de nós, desse corpo que existe, que merece existir na sua plenitude, na sua totalidade expressiva, seja na arte como na vida. Então, hoje no nosso bate-papo, a gente vai falar de dança, de arte, de medicina oriental, de saúde. E quem vai falar disso para a gente é o artista e acupunturista Paulo de Tarso. Vamos lá! Então, a gente tem aqui hoje uma pessoa muito querida, o Paulo de Tarso. O Paulo é um bailarino, coreógrafo, diretor da De Tarso Companhia de Dança, acupunturista. Paulinho, muito bom te ter aqui. Seja muito bem-vindo no canal Corpo Luz para esse bate-papo. E lembrando, gente, que aqui esse é um bate-papo, não tem caráter de entrevista, então a gente está livre para tecer uma prosa boa. Seja bem-vindo, Paulinho. Obrigado e saudações para todo mundo que está aqui vendo, assistindo esse trabalho seu. Obrigado pelo convite, eu já estou super felizão aqui. Que bom! Então, eu costumo, gente, convidar a quem está aqui para contar da sua trajetória. Eu acredito que a trajetória de uma pessoa é um traço do caminho, do existir, né? E isso é inspirador. E conhecer esses caminhos, eu acho que é muito bonito. Então, Paulinho, eu te convido para você contar para a gente da sua trajetória. Quem que é o Paulo de Tarso, né? Monquinha, é assim, eu acho super estranho falar de mim mesmo, porque eu me entendo como uma pessoa que eu não me conheço ainda. Às vezes eu pego uma foto minha de há 20 anos atrás e falo assim, nossa, era eu? Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade de falar, porque aquelas coisas, elas tanto não existem, mais quando elas existem plenamente no meu hoje, sabe? Uhum. Mas se eu for perguntar quem eu sou, eu gosto de dizer que eu sou artista. E nessa questão, sou apaixonado pelos humanistas, né? Sempre fui assim. Então, acho que isso trilhou o meu caminho desde cedo, de que um entendimento da vida assim bem amplo e não segmentado, né? Assim, tinha como mito, como ídolo o Da Vinci, né? Então, eu queria saber tudo e saber bem sabido. Mas, enfim, acho que chega um momento que um ponto me chama mais atenção, alguma coisa acontece por um acaso e a minha vida ganha uma direção para começar a pesquisa, né? Que aí entra a questão da dança, mas eu já estava na arte antes, porque eu estava no conservatório aqui em Montes Claros, onde eu moro, né? Moro no sertão, eu sou uma criatura do sertão norte-mineiro, da seca, e aqui é muito seco, apesar de que está chovendo bastante, graças a Deus. E eu vou ter que fazer um elogio a esse cenário, né? Ai, que delícia! Pois é, e esse é meu local de trabalho. Ai! Aqui eu desenvolvo, que a gente vai chegar nisso, eu tenho é um método, porque, na verdade, é um agrupamento de técnicas para levar uma consciência corporal e uma harmonização corpo e mente. E é aqui que meus alunos, né, fazem aula, né? E, Paulinho, antes da gente começar, assim, nesse lugar de agora, eu vou contar aqui para o pessoal que, assim, o Paulinho me chamando de Monquinha e eu chamando ele de Paulinho. A gente já se É. conhece, gente, desde a minha adolescência, assim.
eu e o Paulo, a gente dançou juntos. Então, assim, para quem ainda não viu o vídeo anterior, tem aí, gente, o vídeo dos 20 anos dos jogos de improvisação que eu dou. E a minha vida começa com a dança, né? Dança, teatro, canto, psicologia, os jogos de improvisação. E nessa trajetória eu conheci o Paulo enquanto a gente dançava. Paulinho, você não quer começar lá de trás fazendo um terceiro assim, até você chegar aqui agora? Então, vamos embora lá. Até chegar primeiro no nosso encontro, que eu acho que a gente viveu um momento importante juntos, que foi a nossa descoberta na vida, tanto para a vida como ser humano, quanto para artistas, pela idade que tínhamos. Mas lá do comecinho, um dia eu fiz uma viagem, vou contar aqui do começo, eu fiz uma viagem para Belo Horizonte, para visitar meu irmão, que morava em Belo Horizonte. E ele tinha uma namorada, aliás, ele tinha uma paquera, e ele queria ganhar essa menina. Ele comprou os ingressos para levá-la para assistir o tal do Grupo Corpo, que eu nunca ouvia falar. Né? Tinha notícia na vida, assistir Maria Maria. Sei que a menina, na hora H, deu para trás, ele com 2 ingressos, me deu os 2, falou assim, se vira em Belo Horizonte. Naquela época, um garoto de 13 anos andava feliz pela rua sozinho. Lá fui eu para o Palácio das Artes, sem saber do que se tratava. Entreguei os ingressos. E aí eu entrei no Grande Teatro. E aí, Monquinha, um negócio muito louco aconteceu. É realmente como se desse uma interrompida no tempo, e ali naquele momento eu vi um outro eu, e talvez esse eu de hoje, eu consegui ver anos depois eu naquele mesmo espaço, e eu fiquei muito assustado com isso. E aí Maria Maria começou, e eu fui olhando para aquilo e falei, meu Deus, é isso, eu vim para isso. E aí tem uma coisa assim, eu não vim para dançar. Eu vim para criar e dirigir. Mas você vai ter que... E eu falava comigo durante o espetáculo, né? O povo lá quebrando o pau no palco, né? E eu, assim, você vai ter que ser bailarino para depois criar e dançar e replicar, assim. Eu queria que as pessoas sentissem com os meus trabalhos, isso lá atrás, o que eu estava sentindo diante de Maria Maria. Então, foi assim que eu descobri a dança, porque eu já tocava piano, mas não me tirava do lugar tanto quanto foi essa vivência num teatro e assistindo um espetáculo que eu acho que você concorda comigo, que é uma obra-prima da dança brasileira, né? É um trem, e lá isso nos anos 70. Eu assisti isso em 78, talvez, né? Então era assim, era um impacto, um negócio, um garotinho que saiu de uma cidade minúscula no norte de Minas, assim, né? 8 horas de viagem de ônibus, para vocês terem ideia. Então, dali eu motivei toda a minha vida, inventei uma big mentira para minha família, falei que ia ser técnico de edificações e queria me formar no Cefet-MG. Fiz o concurso, passei, e aí eu entrava às 7 horas no Cefet, saía às 17, que é lá integral, e de lá eu ia para o Estúdio Ana Pávlova, né? Abençoado Estúdio Ana Pávlova, minha gratidão, meu muito obrigado para a Dulce e para a Silvia, que me pegaram, me ninaram. Uma vez eu falei, eu acho que a cegonha me deixou num bercinho lá na porta do estúdio Ana Pávlova e elas me acolheram. E a Dulce ficou super emocionada quando eu falei. Então vai aqui minha gratidão mesmo para elas. Paulinho. E foi no estúdio Ana Pávlova que a gente se conheceu. Você era do Transforma, não foi? Foi. Eu Mas foi queria, antes, foi em Dona Olímpia. eu queria antes só deixar para o pessoal o que é o Estúdio Ana Pávlova. Para quem não conhece, aqui em Belo Horizonte existia um estúdio de dança chamado Estúdio Ana Pávlova, dirigido por Dulce Beltrão e Silvia Calvo. Personalidades, ícones da dança aqui em Minas. E foi lá que a gente se conheceu. Eu vim do Transforma, que é outra escola de dança moderna da Marilene Martins, né? Mas foi aí. Continua, Paulinho! Não, e aí havia essa curiosidade, a gente entrou para fazer Dona Olímpia, acho que foi o nosso primeiro contato, foi Dona Olímpia, e nós do estúdio, Ana Pávlova, tínhamos uma grande admiração pelo pessoal do Transforma, e era até a Dulce que incentivava isso. A Dulce adorava o trabalho de vocês. E vocês chegavam lá, era você e Lucinha, se não me engano, tinha mais alguém, não sei se o Werner estava, mas tinha uma galera do Transforma. Vocês tinham uma outra linguagem, e era tão rico aquilo de ficar assim... eles são muito interessantes, né? Assim, eles têm uma outra dança que não a nossa dança.
E a gente foi ali construindo relações até que subimos no palco realmente juntos, porque a Olímpia foi em passagem, no Elis. Foi um espetáculo que o estúdio Ballet Teatro Minas, a companhia profissional do estúdio Ana Pávlova fez, sobre Elis Regina, e aí juntou gente de todo Belo Horizonte, né? E aí foi que eu te conheci mesmo, que aí a gente conviveu tipo 4, 5 horas por dia, e aí, após as 22 horas, ou seja, quando você conhece alguém após as 22 horas, Você porque você, conhece mesmo, né? nossa senhora, você já está assim exausto, morto, e ainda está feliz abraçado daquela criatura. A gente saía de lá, era 1h30 da manhã, você tinha 16 para 17, Carol, Eu tinha novíssima, eu 16 anos e a minha aula no colégio era de manhã cedo, você já imaginou, né? Eu sentava na frente, porque eu era. E aí, às vezes, eu sentava na frente e, ó, cochilava. pescava. Era muito, aquilo que a gente fazia era muito doido, porque realmente ensaio, ele começava lá para as 10 horas efetivamente e não tinha horário de terminar. Isso. Importante é que em 1 hora a gente chegasse em casa, Tava ótimo. Mas e tava aí, do tudo bem. balé teatro? Aí do Ballet Teatro eu fui para Obrigado, fui obrigado, eu acho super engraçado, aí pro Balé da Cidade de São Paulo, que é o corpo de baile do Teatro Municipal de São Paulo, se chama Balé da Cidade de São Paulo. Aí um dia, ensaiando Elis, e eu não sei se você estava nesse meio, mas o Werner e Lucinha, a Lúcia Teixeira e o Werner Glick, subindo comigo a escada para ensaiar, me seguraram e falaram assim, ó, era quinta-feira, falaram assim, sábado tem audição em São Paulo para o Balé da Cidade, você tem que ir. Eu não sabia o que era Balé da Cidade, eu nem sabia o que era uma audição mesmo, e nem sabia ir para São Paulo. E aí eu falei, tá, eu vou. E foi assim, foi eles que mandaram. Aí eu comprei minha passagem, meu irmão descobriu uma amiga que eu podia passar pernoitar de sexta para sábado, fiz a audição, passei, e chegou eu lá, um menininho jeca, numa companhia bacanérrima, né? Só assim, com os mitos da dança, Ana Maria Mondini, Sônia Mota, Mônica Mignon, Marcos Verzani, que acabou a morte. Quer dizer, era um time de artistas amadurecidos e eu super jovem, absorvendo aquilo tudo. E também fui acolhido como uma criança lá, porque eu era realmente muito novinho, eles já estavam nos seus 26 para 30, eu estava com 20 anos. E eles foram me ajudando, eles foram me alimentando, eles foram me conduzindo. Eu fui muito, muito, muito bem recebido no Balé da Cidade de São Paulo. Eu sou feliz que até hoje tenho uma ótima relação com esses bailarinos e com a companhia em si. E lá eu acho que eu tive experiências incríveis, porque eu passei por coreógrafos muito, eu não falo palavrão, mas muito bacanão, sabe? E gente muito séria, muito exigente, e né, Vitor Navarro, Luiz Arrieta, sabe, Suzane Yamauchi, era punk, assim. Você tinha que dar conta, mas eles te olhavam como artista mesmo, não era assim como um robô, como um corpo que ia executar a variação. Havia uma colocação artística, né? Eu lembro muito bem do Vitor Navarro, foi com quem eu aprendi, que falava assim: a grande dificuldade para o dançante, para o bailarino, é conseguir distribuir pelo corpo todo a emoção que está sentindo e não deixar condensar só no rosto. Aquele sentimento, ele não pode ficar só aqui. E isso, quando flui pelo corpo todo e banha o seu arabesque, a sua pirueta, porque o Vitor tem uma linguagem que vai por aí, a sua dança muda. E eu fiquei com isso na cabeça, eu super novinho, meu Deus, como é que é isso? Meu Deus, como é? E ficava buscando. Depois vem o Luiz Arrieta, que é de uma exigência, e ele te leva à exaustão. Acho que você trabalhou com a Arrieta no primeiro ato, não foi? Sim, Como é que foi a sua experiência com ele? foi ótima. O Arrieta fez um trio e eu fazia o segundo elenco desse trio. E ele é um artistaço, né? Super coreógrafo, foi bem bacana. Eu te vi dançando. Esse trio? Sim, eu não sei se foi Olha, ensaio. É por deve. isso que eu lembrei aqui. Eu não sei se É, foi em palco ou ensaio, porque assim as coisas vão se misturando, mas eu vi você é, dançando esse trio, é um trio lindo. né? E ele era difícil pra caramba, porque o Arrieta é muito difícil. E aí você tem que entrar muito na coisa para não ser uma máquina. E ele exige que você se coloque.
Uhum. né? Então, eu vivia com esse povo todo, eu ficava aprendendo com a Ana Maria Mondini, a sutileza do gesto, sabe? Uhum. Mas aí eu senti solidão. São Paulo, a gente sente solidão, assim. Eu era muito menino, muito tímido. Eu acho que você sabe que eu sou tímido. E aí eu voltei para Minas, eu fiz um contato com o Paulo Pederneiras, falei que gostaria de fazer uma audição, e eu fui lá, fiz uma aula, eles me avaliaram e eu entrei para o Grupo Corpo para poder voltar para casa, e foi outro acolhimento maravilhoso. Nossa, no Corpo, então, aí eu me senti assim, família, sabe assim, Mirinha Pederneiras, Rodrigo Pederneiras, Macau, Tininha, era um povo que me colocava no colo, assim, eles tratam artista, Monquinha, não sei, você conhece eles. Você chegou a dançar coisa do Rodrigo também, eu acho. Eu Eu dancei uma lembro, coreografia que eu fazia aula com ele na escola, e aí teve um festival no final do ano, assim, e ele coreografou para a turma. Então, a turma era. Tem uma foto, tá? Eu reconheço Pedro Pederneiras, a Regina de Vento, Regina Amaral e arretava. eu e outras pessoas. Mas foi só uma coreografia e eu fiquei lá, acho que menos de um ano fazendo aula com ele. Eu também acho que eu vi essa coreografia, porque eu lembro isso na memória, mas eu não sei se eu vi num festival que teve ali no Minas. Você lembra se você dançou lá? Foi esse. Eu lembro que eu dançava O um trabalho ritmo da do Dulce. coração, que chamava, eu acho. É, eu dançava um trabalho da Dulce que usava música sertaneja para replicar uma cena de Gisele. Não sei se você lembra disso, era muito bacana. A Dulce é muito louca, né? Então ela fez um corpo de baile, o Tuca, e tinha uma moça lá que eu não lembro quem era, que eram os primeiros bailarinos, era Gisele, seria Gisele e o Albrecht, e a gente era corpo de baile, e eu vi vocês dançando essa. Eu falei assim, meu Deus, como que eles caem no chão assim tão forte, que eles davam uma girada e pá, caíam no chão. Eu falei assim, misericórdia, eu preciso aprender esse negócio. O Rodrigo é Dança muito dinâmico. contemporânea, né? O Rodrigo era muito dinâmico, então assim, e é um amor também. Então eu tive esse tempo no corpo que foi, eu falo que foi, eu me refinei com relação a espetáculo. Porque você tem aula com o Rodrigo, você tem uma vivência com o Paulo, que é um diretor, assim, indescritível. O Paulo é um diretor, é o diretor para mim, assim, que eu tenho. Ele tem um acolhimento com o artista, mas ele tem um nível de exigência com o espetáculo e acabamento do espetáculo que ele faz o corpo ser o que é hoje, né? E aí eu tive meu primeiro rompimento com a dança. Ah, e aí? É. Aí eu Você perguntou trajetória, né? Tô falando. A hora que você mandar falar, Sim! você fala, me para. História tem, né? São 40 anos É, esse ano de dança. Não, mas aí houve uma época que o Paulo convidou a Sônia Viegas para dar um curso de História da Arte para os bailarinos. Olha o cuidado do diretor, né? Ele queria que os bailarinos tivessem uma formação em História da Arte. Paulo é... quem é Sônia Viegas, a gente sabe aqui, mas para quem não conhece, né? A Sônia, ela é... Olha, eu não vou saber te falar ela direitinho, a ficha dela, porque eu conheci a Sônia, assim, num momento até muito delicado da vida dela, mas a Sônia, ela tinha um trabalho, acho que ela deve estar na área de filosofia, Uhum, né? professora E era. quando ela vinha falar de história da arte, ela vinha falar com um enfoque de filósofa. Então, era uma coisa bem Uhum, profunda, só que a Sônia ela já estava num processo que, infelizmente, ela não pôde levar o curso à frente, durou talvez 2 meses, né? Um processo pessoal dela, estava doente, ela adoeceu, uhum. e infelizmente teve que interromper, mas foi tempo suficiente para eu começar a fazer umas perguntas para mim mesmo. E aí eu fiquei pensando, e tudo que a gente havia estudado com ela começou a me incomodar pessoalmente, eu comecei a olhar para as coisas com outro olhar, e eu já não me enxergava mais na estrutura, não era dentro do corpo, que eu não saí de lá. Eu sempre falo para a gente, eu continuo sendo bailarino do corpo e vou morrer sendo bailarino do corpo. Tamanha é a relação afetiva com eles. Uhum. Mas naquela estrutura da dança de companhia, aquilo eu já não estava mais me entendendo lá dentro, e naquele primeiro momento eu entendi que eu não queria mais a dança em si. Aí eu pedi demissão e fiquei um período só assim, flanando ali, né? Perdido ali,
Aí o Arnaldo falou assim, a Fátima está precisando de gente no Los de Rossi, no La Taberna, Fátima Carreteiro. Ainda era o La Taberna antigo, né, que é um restaurante espanhol que tem um pátio, um palco flamenco, um tablado flamenco, com um espetáculo belíssimo e muito duro, sério. Aí eu fui lá, a Fátima gostou do meu trabalho. Aí eu fiquei fazendo bico no La Taberna, mas de uma coisa assim, descompromissada com a dança, não queria mais dança. Eu estava de saco cheio de dança, né? E aí, nesse tempo, Regina de Vento, que você citou, e foi para a Alemanha. E aspas, né? Eu tinha um amigo alemão que eu passei o contato, liguei para ele e falei assim, olha, tá chegando uma amiga minha, você vai lá e toma conta dela agora. Aí ele fez isso como eu mandei. Estão casados até Mandou! hoje. Você Eu mandei mandou! mesmo. Não, ele falou, É, ele foi porque Paulinho mandou. Estão casados com uma filha, né? que Então, lindo! e aí Regina estava lá, eu Você falei assim, mandou gente, bem, hein? mandei, gente, pode pedir para mandar que eu mando, viu? Aí vocês só anotam. Que bom que foi Aí eu fui para para. a Alemanha. Foi como eu mudei para a Alemanha, porque eu não queria mais fazer nada no Brasil, eu queria ser garçom na Alemanha, né? Aí fui sendo garçom, o garçom não dava dinheiro, não falava alemão. Então, o que fazer? Dançar, né? Mas só em projeto, não entrei em companhia nenhuma, não. Mas esse tempo eu ficava muito próximo da Regina, da Folkwang. Eu fazia aulas na Folkwang como convidado, não era aluno, né? E aí eu ficava lá, vendo a Suzanne Link, a Malu, Dominique Merci, toda a galera. E aquilo contamina, né? E os espetáculos, estreias da Pina. Esse ano eles vão Inspiração, remontar. né? Eles estão levando palco um espetáculo, o primeiro espetáculo da Pina que eu assisti, que foi uma estreia das Stück mit dem Schiff, que tem um navio no fundo. Eu assisti essa estreia. É Pina, gente, para quem não é da área da dança, né? A Pina Bausch, que é Aí você uma, tem que já traduzir. faleceu também, que tem uma companhia na Alemanha de dança contemporânea. E é uma super referência de dança contemporânea para o mundo, né? E aí eu fiquei nesse universo da dança-teatro e eu fui maquinando, falei assim, olha, isso eu gosto. Não exatamente o trabalho da Pina, eu tinha até uma atração maior pelo trabalho da Suzanne Link, que é outra coreógrafa de dança-teatro, né, que eu realmente gostei. Eu já havia conhecido a Suzanne quando eu dançava no Balé da Cidade e ficou um bom vínculo, e lá eu a reencontrei. Eu não dancei o trabalho da Suzane no corpo, porque eu já havia saído do corpo, mas a dança-teatro, então, começou a preencher aquilo que eu achava que me faltava. Eu falei assim, mas eu quero fazer isso no Brasil, na minha cidade. E aí eu comecei caminho de volta para Montes Claros. Cá estou, fazendo dança-teatro no sertão. E que horas que entra a medicina oriental? Ah, eu quero saber dessa passagem. Essa passagem eu não conheço. E eu estava dizendo aqui nos outros, até com o Carlos Armit no bate-papo anterior, sobre o bacana dessa multidisciplinaridade, né? Quando a gente escolhe caminhos que aparentemente são diferentes, mas eles são conectados, né? Então, assim, como que foi essa passagem? Por que medicina oriental? Tá, o primeiro encontro foi ainda no Balé da Cidade, eu devia estar com 20 ou 21 anos. Eu tinha uma temporada, eu tinha assim, daqui 15 dias eu tinha uma temporada, não lembro se era estreia, mas eu tinha uma temporada. E no Balé da Cidade, é assim, naquela época a gente recebia o salário, né? Normal, bailarino remunerado mensalmente, mas tinha também a questão de quantos solos você dança, você tinha um acréscimo, demissolos, e a gente precisava de grana também, um extra, né? Então, e eu tinha alguns demissolos e solos naquele espetáculo que a gente ia fazer e ia entrar, né? Super preocupado. E eu tinha uma última folguinha para visitar os meus pais antes de entrar nessa temporada. Eu vim para Montes Claros. E quando eu cheguei em Montes Claros, eu percebi uma lesão no meu tornozelo. Logo que eu cheguei, um vermelhidão no tornozelo. No dia seguinte, eu não andava mais. Aí eu entrei em pânico. Meu Deus, perdi a temporada. Isso não seria um problema, porque os artistas machucam, não para a direção, mas eu pensava assim, meu Deus, assim, vai abalar minhas finanças, né? Ah, meu Deus, e agora o que eu faço? Bom, pego um avião, que eu não podia voltar de ônibus, eu não conseguia mesmo andar,
Mas você chego em São machucou Paulo, na companhia? não houve uma lesão de machucar, surgiu uma lesão. E aí, depois, vai ser explicada pela medicina chinesa. Eu tive uma lesão, envermelhou, não demaciou, não inchou, e perdeu a mobilidade. Mas no Vermelho, acidente de trabalho? nada aconteceu. Não Eu foi não acidente de tive, trabalho, foi com o tempo. não, surgiu. Não caí, não machuquei nem nada. Aí eu cheguei, eu fui encaminhado para o hospital do servidor, porque os bailarinos são servidores públicos. Aí veio o médico, veio, né, fisioterapeuta, a galera olhou e falou assim, ó, aqui é só um repouso de 40 dias. Aí eu fiquei super deprimido. Fui lá comunicar a direção, né? Cheguei no Balé da Cidade. Ai, gente, assim, é só para abrir um comentário. Para um bailarino, 40 dias parado Nossa, é uma loucura, né? Mas eu te é entendo o que que deve inaceitável. ter É. sido. Aí eu cheguei lá e os colegas todos sentidos, né? Todo mundo sente essa dor. E aí uma virou para mim, não me lembro quem, mas foi uma bailarina, uma colega, virou assim, olha, tem uma senhora lá no bairro da Liberdade, uma chinesa, doutora Meire, Meire é o nome brasileiro dela, ela é acupunturista e ela faz coisas muito legais com a acupuntura. Você não quer ir lá tentar? Ah, perdido eu já estava, lá vou eu, né? Peguei um táxi, fui lá ver a tal da doutora Meire. Com 3 sessões eu estava ensaiando, né? E eu, sim, fiquei meio pasmo, assim, sabe? 3 sessões. E chegava lá, ela só olhou, me xingou, com uma tradutora do lado, me xingou, aí vem a explicação, porque eu estava provavelmente com o corpo aquecido após ensaios e sentava no chão, entendeu? E aí eu pegava um fator patogênico para a gente que se chama frio externo. E aí esse Como é que frio é? Por favor, eu não ouvi. é porque tem uma escolinha de criança aqui. Que bom. Aí, mas então, é um fator patogênico externo, que se chama frio. Ah, o Eu tive frio. uma invasão de frio externo na minha articulação. Hoje, o seu nome disso é bonito, o nome em chinês, assim, na medicina chinesa, que é um síndrome bifrio. É uma doença articular em função de uma invasão externa de frio. E gerou esse problema todo. Eu não tive uma lesão de impacto, né? E ela tratou isso rapidamente. E eu fiquei ótimo. Aí eu sempre ia para uma coisa ou outra, eu mantive contato com a medicina, porque eu vi que era eficaz. A minha ideia de medicina chinesa é eficaz. Tá. Quando eu estou no processo de... Lá com a Sônia Viegas, lembra que eu falei no Grupo Corpo, na aula de História da Arte, eu pego o livro do I Ching, do meu irmão, e começo a consultar. Então, aí cabe um esclarecimento. O I Ching é um clássico chinês. Ele é um oráculo, mas não é um oráculo do tipo assim, vou casar, sim ou não. É com ele, sim ou não. Não é isso. Aí, tá aí atrás? Ele é um livro que trabalha muito no que o Jung chama de sincronicidade, né, Carl Jung. Ele vai te mostrar como que estão os movimentos da sua vida naquele momento e as tendências dos movimentos. E eu comecei a estudar o I Ching, e o I Ching, para a gente, seria o clássico das mutações, ou seja, tudo no mundo está em mutação, e aí a gente tem a terra que se transforma em metal, que se transforma em água, que se transforma em madeira, que se transforma em fogo, que se transforma em metal, a primavera que se transforma em verão, o verão que se transforma em outono, tudo isso. E isso me encantou. Eu comecei a ter uma paixão enlouquecida pelo I Ching, e fui estudando o I Ching, estudando. Bom, que eu acho que eu lembro até de a gente usando o I Ching juntos, lá no meu apartamento da Bicalho Nossa, Tostes. lembrei. Né? E a gente teve essa coisa de adolescente olhando para o I Ching. A gente queria achar o mundo naquele livrinho azul. E aquilo me mexeu, aquilo me pegou. E eu também não dei muita bola, mas continuei com o I Ching para o resto da vida. Né? Fui para a Alemanha com o I Ching, voltei para o Brasil com o I Ching, consulto o I Ching para tudo. E aí chega um momento, após graduar em fisioterapia, aspas, eu fui para a fisioterapia para entender o movimento, porque eu estava trabalhando em um método em que devolvia mobilidade para pessoas através da dança.
mas eu não tinha um embasamento científico para fazer aquilo. Então, eu optei por fazer a fisioterapia não para atuar como fisioterapeuta, mas para ter uma fundamentação acadêmica, científica, do movimento. E de mão desse conhecimento, eu continuei, segui desenvolvendo o meu método. Falaremos sobre ele mais tarde. E eu havia graduado em fisioterapia, não queria atuar. E aí chegou um momento que, olhando para o I Ching, eu falei, pera, por que não acupuntura? Né? Por que não partir para uma coisa que eu acredito que é eficaz, que eu sei que vai tratar o paciente, que vai dar conforto, que vai trazer alívio? Aí, então, eu comecei com uma pós-graduação, há 3 anos, no estudo da medicina. Não é da medicina chinesa, da acupuntura, porque a medicina chinesa é um leque enorme, é uma linha, é um pilar filosófico, e dentro disso eu tenho várias ferramentas. Essa é uma das ferramentas, a acupuntura. Eu comecei por ela. E eu super me encontrei, tanto dentro do pensamento chinês e dentro da acupuntura. E as primeiras aulas dessa pós-graduação, para minha alegria, foram o quê? I Ching, o livro, né, o clássico das mutações. É a base da medicina chinesa. Tudo se conecta, né? É o que eu digo. Tudo, tudo, tudo. Nem nada no mundo. Aí vamos lá para Lucilena Galvão, a professora Lucilena Galvão. A vida, ela é didática. Só vem ao homem aquilo que é próprio do homem. Então, eu tive na minha vida aquilo que ia me trazer para esse espaço que eu estou hoje, que eu ocupo com muita alegria, com muito, muito prazer. Assim, bem as dores, as dificuldades, mas eu estou num lugar da vida onde eu me sinto necessário, eu me sinto um ser humano. Hoje eu me sinto humano, bem humano. E você uma vez me comentou assim que o que te encantava eram os pilares da medicina oriental, né? Assim, o que para a gente, assim, eu não tenho, né? Eu não tenho esse conhecimento da medicina oriental, a não ser como paciente, né? Que já recorria à acupuntura, né? E já a massagem, etc. Mas o que faz com que quais são, então, esses fundamentos maiores dos quais você se baseia? A base, o fundamento básico da medicina oriental, e depois eu explico porque eu falo medicina oriental e não chinesa, é a dualidade do Yin e do Yang. Ou seja, são 2 princípios presentes em absolutamente tudo do universo. E esses princípios são representados pelo Tao, que é aquele que a gente conhece, aquela bolinha, pretinho, branquinho, aquilo se chama Tao, e representa o Yin e o Yang. O Yang é um princípio de movimento, o Yin é um princípio do repouso, o Yin é um princípio do obscuro, da escuridão, sem qualquer coisa pejorativa. E o Yang é o princípio da luminosidade, que é a base do I Ching, o luminoso e o obscuro. E eles se geram, o Yang gera o Yin gera o Yang. O Yang destrói o Yin destrói o Yang. E aí essa é a regra natural para absolutamente tudo, dizendo para nós que a nossa vida ela é feita de mutações. A nossa vida é uma coisa que está em constante mutação, ela nunca para. E quando essa mutação, por algum motivo, para, eu tenho um estado patológico. Ou ela se delonga, ou ela encurta, ou quando eu tenho um Yang que está mais expressivo que o Yin, ou o Yin que está mais expressivo que o Yang. Aí eu tenho desequilíbrio. Então, a saúde do homem ele não está ligado a só questões fisiológicas de maneira alguma. Porque o princípio Yin e Yang regem o pensamento e a emoção. Então, quando eu tenho o Yang na medida certa e o Yin na medida certa, e essa interação, aí eu tenho saúde física, mental, emocional. Esse é o pilar central da medicina oriental. Ah, que lindo, que lindo. E como que Estranho, você... né? Hein? É meio difícil pensar assim, né? Eu não sei, porque eu acho assim que a gente
tem essa questão de luz e sombra, né? E que no momento atual, inclusive, a gente está podendo nos conectar com as nossas sombras, né? A gente está vivendo um momento aí de tantas coisas que estão surgindo, estão vindo à luz, que a gente está falando, e é isso aí, eu não percebia, né? Eu acho que os véus estão se abrindo e a gente está conseguindo ver tudo, né? Seja na nossa vida pessoal, no coletivo, no planeta, tá tudo aí para a gente ver. Então, assim, essa conexão que você faz em Yang é o que, né, o Xing lida, com o que a gente lida o dia a dia. Estamos lidando com o nosso Yang e do planeta. E como que você está vendo, Paulinho, assim, dentro da sua experiência, né, como você está lidando com seus pacientes, assim, como que você está percebendo o que está chegando no consultório num tempo tão difícil que a gente está vivendo? Olha, os quadros que a gente mais vê hoje é de desequilíbrios emocionais, mental e emocional. Uhum. Lógico que eles chegam no corpo. Às vezes nem a pessoa sabe que aquele sintoma físico ele é sinal de um desequilíbrio mental e emocional nessa esfera energética do Yin, do Yang, dos princípios Yin e Yang. Então, hoje chega muita ansiedade, muita depressão. E aí aparece um quadro triste, que é o seguinte. Lembra que eu falei que eu tenho momentos que o Yang fica maior e que isso é ruim, momentos que o Yin fica maior e isso é ruim. O que a gente tem hoje é um volume muito grande de pessoas que está com o Yang muito baixo e, num primeiro momento, isso faz com que a pessoa fique sem energia. O nome disso, ocidental, depressão. Ou seja, é uma energia do movimento, né? E aí o Yin da inércia prevalece, né? O Yin é forma, o Yin ele vai dar matéria. O Yin ele não é pensamento e não é emoção. Emoção e pensamento são Yang, não são Yin. E aqui no Ocidente a gente costuma achar que emoção é Yin, né? E não. As emoções são Yang, porque elas não são palpáveis e o Yin é matéria. É aquilo que você pode pegar e segurar. Então, assim, o Yang, quando o Yang falta, geralmente a gente tem pessoas com acúmulos de matéria, né? Então a gente tem aí um número de a obesidade crescendo na civilização, né? Tem nomes mais complexos dentro da medicina chinesa. Eu não vou ficar falando aqui porque não fica claro, mas de qualquer forma o Yang é que traz o movimento, inclusive o movimento do metabolismo, né? O Yang é a criatividade. Se falta a criatividade, você entra num padrão de repetição automática das coisas e você não vê saídas. O Yang, ele ascende pelo nosso corpo, ele traz até aqui, o ponto mais Yang do corpo, é o Bai Hui. Aqui ele ascende e quando ele falta eu desmonto. Isso tudo, Monquinha, você vai olhando para a pessoa e vai falar assim, esse cabra está com depressão. E aí você começa a perguntar, sim, ele está com depressão. E como que você Entendeu? tem lidado com isso? Uai, aí a gente entra com uma maneira, assim, eu tenho uma visão da medicina oriental, agora eu vou até explicar o porquê. A medicina chinesa é a matriz de tudo, mas ela vai andando pela Ásia e vai adquirindo nuances. Então ela chega na Coreia e ela adquire nuances de acordo com os costumes da Coreia, e ela chega no Japão e adquire uma forma... Ela lembra um pouco o budismo, né? O budismo não se adapta a cada cultura onde ele entra. Assim também a medicina chinesa chegou no Japão, e aí o Japão colocou uns filtros e traz uma medicina extremamente eficaz, baseada nos mesmos fundamentos, mas com uma prática diferente. E tem que ser eficaz e tem que ter também uma explicação da fisiologia do que está acontecendo. Porque na medicina chinesa a gente fala assim, a gente faz aquele agulhamento, a gente vai balancear o yin, o yang, não sei o quê. Na medicina chinesa a gente vai fazer o agulhamento,
Nós vamos balancear o yin e o yang, mas nós vamos modular alguns neurotransmissores. Então, eles têm essa coisa assim. Vou dar um exemplo, Covid. Foi até minha professora, que é japonesa, com quem eu estou fazendo vários cursos, assim, com relação ao Covid. A China, logo no início do Covid, já lançou um protocolo de como atuar no pré-Covid, quando você está com suspeita, durante o Covid e no pós-Covid. Eu usei esse protocolo quando eu tive Covid, foi maravilhoso. Assim, foi meu suporte, né? O Japão não emitiu o protocolo, porque não houve um tempo de pesquisa daquele protocolo. Aí o Japão vai pegar isso, vai estudar, vai avaliar, vai fazer N testes e vai trazer uma explicação fisiológica. E hoje eu estou indo assim, balanceando as duas. Eu gosto muito dessa coisa japonesa. Então, na minha prática clínica, o que eu preciso? Eu preciso equilibrar esse yang da pessoa. É fácil? O yang é até mais fácil do que o yin. Mas, ainda assim, parte do outro fundamento da medicina oriental. A pessoa precisa mudar padrão de vida. E aí, eu gosto de atuar em parceria com um psicólogo, com alguém que vai dar suporte para aquela pessoa fazer as mudanças que têm que ser feitas necessárias. Eu não acho que nenhuma terapêutica sozinha é 100% eficaz. Ai, e aí eu ótimo. gosto de parcerias. Sim. Então é isso que eu mais tenho visto. Tenho visto as pessoas muito tristes. Tristeza, tá? Né? Eu acho que a alegria sumiu do planeta. Tenho essa impressão. Pois é, gente. E aí eu fico assim, gente, vamos falar, vamos refletir, vamos tentar abrir caminhos, achar algumas dicas, algumas, né, alguma luzinha, né? Corpo luz, vamos tentar iluminar isso para a gente se ajudar, né, Paulinho? Falar disso, falar de possibilidades, é se ajudar, falar, veja bem, dessa trajetória sua, né, que te mobilizou a sair de uma cidade do interior, ir para a capital, para Belo Horizonte, depois para uma capital maior ainda que é São Paulo, depois para um outro mundo que é a Alemanha, e depois voltar para Montes Claros, né? E nessa caminhada a gente vê assim como que a gente muda, né? A gente faz mudanças, que é o corpo entrando em novos ritmos, né? E a beleza disso, de como é o experimentar e voltar atrás e cair. Aposto que você teve muitos percalços aí, muitas dúvidas, assim, muita vontade, às vezes, de desistir. Eu falo isso por mim também, de falar assim, gente, agora? O que eu vou fazer? E eu percebo que nesse tempo que a gente está acontecendo muito isso, parar para rever a vida. Parar para ver assim, o que é que eu vou fazer agora? Né? Então, assim, eu acho que você já deve ter tido esse momento, agora você está unindo as coisas, e que é lindo, né? Então, assim, e tem um Paulo aí que você não falou, que é o Paulo produtor, né, gente? Porque, assim, é interessante falar desse movimento todo, mas falar que as coisas não são fáceis para o artista, às vezes ele tem que se produzir, né? E essa seara do artista, de produção, nesse momento agora, talvez não dê nem para a gente conversar sobre isso hoje, mas assim, existe uma demanda para o artista que ele não consegue, às vezes, ficar só na sala de ensaio, criando e produzindo, né? Se não produzindo arte, movimento, né, a sua arte, ele tem que fazer com que isso saia dali e seja visto pelo público. E para fazer isso, tem um papel de produção e gestão que você fez. O Paulo é uma pessoa referência no norte de Minas, que faz esse ponto de políticas públicas, que faz esse ponto de articulação da arte, né, do interior para ela ir para fora. É isso mesmo, Paulinho, que eu estou dizendo? Fala um pouquinho disso. É isso mesmo, sim. Eu posso falar sem receio de estar sendo exibido, de que eu venho fazendo um trabalho muito bacana aqui no norte de Minas. E era a minha proposta quando eu vim para cá. Lembra que eu falei? Eu falei, nossa, eu preciso fazer algo. Aí eu volto lá em Maria Maria. E eu sou muito simbólico, Monquinha. Eu falo assim, olha,
Quando eu assisti Maria, eu não paguei o ingresso, eu ganhei. Eu guardo tudo. E aquele espetáculo, ele me impactou, ele abriu para mim uma possibilidade de enxergar a vida por um outro ângulo. Eu não me refiro aqui a me nortear profissionalmente, que também fez isso. Mas a cena em si, o espetáculo em si, ele me transformou como ser humano ali naquele momento. Me abriu para uma outra poética da vida e que isso torna a vida diferente. Como diria mais uma vez a Lúcia Helena Galvão, aquele espetáculo fez uma ponte entre eu aqui no mundo material para o mundo das ideias, né? E aquilo é transformador toda vez que você parte para o mundo das ideias. Você consegue esse acesso. A sua vida deixa de ser horizontal e passa a ser vertical. Então, era meu objetivo replicar aquilo para quem não tinha aquela condição que eu tive de ir ao Palácio das Artes. Aqui em Montes Claros não tem teatro, Monquinha. Você já esteve aqui, você dançou num auditório. Não tem teatro. E eu falei assim, não, eu preciso, de alguma maneira, replicar a minha vivência, aquela minha experiência, para que outras pessoas consigam essa ponte que comunique com o mundo das ideias, essa comunicação vertical. Então, primeiro eu tive que criar, formar elenco, formar artista. Então, foram muitos anos em sala, anos mesmo, mas não como uma escola, com um grupo de jovens que queria ser artista. E a gente foi trabalhando, e conseguimos formar um mínimo de qualidade para começar a apresentar. E aí a gente começou a apresentar, mas com uma ideologia: acessibilidade ao bem de cultura. Democratizar esse acesso. Então, a gente queria que os nossos espetáculos fossem, em sua maioria, gratuitos para quem não pudesse pagar e caros para quem pudesse. Isso é que me rege. Uhum. Aí entram na minha vida 3 pessoas maravilhosas, depois mais uma, que é um amigo nosso, que é o Rominho Avelar, né, que está lá na nossa infância, né? Uhum. Mas, enfim, entram 3 pessoas maravilhosas, que é o José Júnior, de Oliveira Júnior, José Márcio Barros e Alessandra Drummond. Só dar uma situada para quem não é Aham. de Minas e Belo Horizonte que está assistindo, tem gente de Portugal assistindo, tem gente de vários lugares. Então, só cita quem são essas pessoas, que são as pessoas importantes aqui em Minas, na área São cultural. pessoas envolvidas com a gestão cultural. Pessoas que têm alta capacitação no que fazem e resolveram direcionar a vida deles para a diversidade cultural. José Márcio, ele tem o Observatório da Diversidade Cultural, que é um movimento extremamente importante para assegurar essa pluralidade no fazer artístico. José de Oliveira Júnior é aquele cara que entende como fazer, onde ir e por que fazer. E ele é o grande pai dos artistas, né? Ele também é um artista, mas ele é um cara que vive pelas leis, pelos editais, e ele abraça o artista, ele pega na mão do artista para vamos embora, eu vou te ajudar, como um paizão. Ele é assim, meu mentor até hoje. Então, e a Alessandra Dumont que vem do ramo do direito cultural, e que é a pessoa que traduz dentro dessa área o que precisamos fazer para que a coisa flua no mundo onde existem documentos, Monquinha, protocolos, existem leis, formulários. Então, eles criaram um curso que é de gestão cultural na época da Telemig celular. E eles vieram a Montes Claros pela Telemig celular, num curso gratuito dentro da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, e eu fiz esse curso. E eu tive aula com esses grandes nomes da gestão cultural e eles generosamente passaram tudo que podiam. Tudo e um pouco mais. Aliás, tudo e um muito mais. Porque até hoje eles nos dão assistência, assim, gratuitamente, por amor. Né? Não é porque, assim, vou ficar rico em cima desses pobres artistas. Não. Sabe, assim, tem dia que eu estou aqui num problema, mensagem, Júnior, isso assim, ele responde de pronto. Às vezes não responde um oi, como é que você está? Ele nem responde às vezes. Mas um problema, José Márcio,
A mesma coisa. Alessandra, eu tenho pouco contato, porque a gente acabou nas vidas, mas eu sou muito grato, porque ela deu a fundamentação da minha instituição sem fins lucrativos, olha só. Aí eu tive que entrar nessa coisa de fazer gestão, de ter uma instituição jurídica, de aprender a entrar em edital de uma maneira competitiva e depois de captar recurso num lugar muito difícil, que é Montes Claros. Difícil porque Montes Claros tem um grupo bacana de empresas, mas a maioria, e eu vou explicar, imposto de renda que não é o real, não é o lucro real, é uma outra possibilidade que é o presumido. E pelas leis federais que a gente tem, só pode ser apoiador das artes quem paga imposto de renda sobre o lucro real. Eu não tenho isso em Montes Claros. Então, aqui a gente não conseguiria usar a extinta Lei Rouanet, nem a atual lei federal. É muito difícil, tem uma empresa só. Mas eles nos deram as mãos e eu fui nesse caminho. Aí eu criei uma instituição. Eu vi que tinha um momento, Moquinha, que eu estava com uma folha de pagamento de 6 bailarinos e uma professora. Tinha um mestre de balé sabe, no grupo. A gente tinha... Aqui era uma novidade aqui, né? Você também viveu essa questão de estar numa companhia estável lá no primeiro ato, depois no Palácio das Artes. Eu repliquei isso aqui, primeiro para dignificar o artista, ele entender que ele é digno como ser humano, ele paga as contas dele com o fazer dele, ele levanta, ele toma um café, ele vai para a sala de aula trabalhar, não sei o quê. E a gente, assim, conseguia oferecer gratuitamente os nossos espetáculos para quem não podia pagar. E viajamos o entorno de Montes Claros. Eu sou quase um balé estágio no norte de Minas. Mil Bênçãos no balé estágio, que completa 50 anos agora, e que eu acho que é um modelo que a gente deveria estudar com muito cuidado e carinho, porque nos incentivou. Se hoje estamos aqui, porque o balé estágio existiu lá atrás, Décio Otero e Márica Gidali, que formaram uma companhia de dança, que é um momento muito importante na história da dança brasileira, agora com 50 anos. E aqui a gente viajava para a cidade de 10 mil habitantes, montava um palco italiano, ou seja, coxia, cortina que abre e fecha, sabe assim? Aí vem a minha descendência do corpo, né? Do grupo corpo. Tem que trazer qualidade, né? E o Paulo falava, qualidade, qualidade. Isso vem comigo. E eu montava. Eu não sei como é que eu conseguia dinheiro para aquilo. Eram 3 caminhões baús gigantes que iam comigo por microcidades norte-mineiras que mal recebiam um circo. Mas estava lá, um palcão maravilhoso, com um espetáculo com uma luz divina, outra herança do Paulo Pederneiras, né, com quem eu aprendi muito sobre iluminação, e espetáculos lindos. E aquilo eu ficava na plateia, operando a mesa de luz, e observando como que a plateia recebia os espetáculos. E sempre espetáculos infantos juvenis, que tinha que pegar de A a Z. E aí a gente conseguia democratizar o acesso, dignificar o artista. Mas aí chega anos depois, um momento que eu vi que eu já não era mais artista, eu era apenas um gestor, e aí eu fui perdendo meu yang foi diminuindo, e eu fui entrando num processo de depressão e tristeza profunda, e eu falei, não, aqui eu paro, aqui eu encerro, e acreditava eu que havia finalizado com a dança na minha vida, mas isso não aconteceu. E aí, brevemente, eu vou dizer que o Paulo, então, é diretor de uma companhia chamada de TAS, Companhia de Dança, e eu vou deixar a descrição para quem tiver vontade de assistir, né, Paulo? Você esteve agora no FID, que é no Festival Internacional de Dança, e tem um vídeo mostrando o espetáculo da companhia, com um pouco do making of, assim, né? Tem um pouco explicando a construção desse trabalho. Eu vou deixar a descrição aqui, um espetáculo bonito, viu, Paulo? Parabéns, Paulo, parabéns, Obrigado. elenco. Que bom que você gostou. Sim, eu acho que assim é lindo ver uma construção, né? Um trabalho em construção. E eu digo aqui, assim, você está falando, eu estou aqui pensando no que a gente tem falado aqui no canal, nos bate-papos, assim, como que tudo perpassa e pode nos dar soluções, né? Você, da dança, você foi para a medicina, passando pela companhia, como direção, passando por ser gestor,
né? Passando por um curso de fisioterapia, ou seja, nós, como diz Carl Rogers, nós somos seres de possibilidades. E a gente está aqui para isso, né? Então, Uhum. Paulinho, assim, eu fico pensando, só para a gente ir chegando ao fim, como inspiração, que uma vez você me falou assim, a minha história serve de exemplo para quem está no interior e quer fazer arte, porque às vezes assim a gente pode vislumbrar uma coisa, mas ficar desanimado pelas dificuldades. Fazer arte nesse país não é fácil, nem na capital, quiçá no interior, né? Mas assim, você estava falando sobre isso um dia, sobre o que você pode dizer da sua experiência para quem está querendo almejar fazer isso? Entrar nas artes. Olha, eu gosto de aterrorizar a pessoa. Meu Eu tenho Deus! uma fala da Fernanda Montenegro que eu repito, é dela, então eu falo assim mesmo embaixo, assim, desista, né? Assim, aí se você não conseguir desistir, tenta desistir mais uma vez. Se não conseguir, tente a terceira vez desistir. Esqueça essa ideia. Se de tudo você não conseguir, então dê um sorriso e vá, sabe assim? Dificuldade vai ter em todas as áreas, em todos os caminhos, todos os caminhos serão difíceis. Nenhum caminho é fácil quando você quer chegar num lugar nobre, né? Acho que chegar em lugar fácil, assim, basta ficar no sofá. Mas quando você quer chegar num lugar nobre, não tem caminho fácil, não. É demorado, porque a construção, ela para ser bacana, ela é lenta. Então, assim, vá. Eu tô com medo. Eu fui tanta coisa, Moquinha, com medo. Eu tive medo de ir para Belo Horizonte, eu fui. Tive medo de ir para São Paulo fazer audição, eu fui. Sabe? Tive medo Vá de ir para com medo Alemanha. mesmo, mas vá. Vá, Tome as vá. Eu falo precauções, isso. né? É, vá e pague o preço. E dói, você senta, chora, levanta e vai. Machucou, chora, levanta e vai. Sofreu, chora, levanta e vai. Não deixa de chorar, mas não deixa de levantar e ir. Mas isso só se você não conseguir desistir. Poxa, achei que você Porque fosse falar assim, filosofia, né? Mas é isso, é o que a gente está fazendo nesse momento, né? E não desistir. É, E você falou coisas muito legais, tipo ciência, né, Paulo? Você foi estudar a ciência apontando caminhos, a ciência. E a ciência pode vir com a arte, a ciência pode vir com a espiritualidade, a ciência abraça. E a gente não pode desestimular a ciência no momento desse, né? E desestimular os artistas e falar dos seus direitos, dos seus, né, das suas possibilidades enquanto artistas, mesmo que não está fácil. E, gente, o Paulo tem feito no canal dele umas dicas, né? Como é que é isso, Paulinho? Para quem quer te conhecer, o que você anda fazendo é, nas redes sociais? olha, eu uso basicamente o Instagram e o Facebook e eu vejo que existe uma oferta muito grande de coisas da medicina oriental, da medicina chinesa, para quem já é da área. E que existe muito pouca coisa para quem não tem ideia do que é, para que serve, onde que ajuda. Então, eu estou começando, como eu na posição de aprendiz, eu ainda me considero um aprendiz, a compartilhar com as pessoas nas minhas redes o que eu venho aprendendo sobre a medicina, mas assim, de uma maneira muito para leigo mesmo, para quem não sabe nada, para o paciente. Uhum. Sabe assim, aquele que fala, eu tô com problema de insônia, e a medicina chinesa pode ajudar nisso, de tal e tal maneira. De maneira prática. E aí eu tenho um lado que fala um pouquinho da história, meu editorial, né? Nas duas, no Instagram e no Facebook. Falar um pouquinho da história da medicina chinesa e depois transformando em medicina oriental. Falar um pouquinho das ferramentas, porque eu tenho acupuntura, eu tenho Qigong, eu tenho Shiatsu, eu tenho Tai Chi Chuan, eu tenho isso tudo. Né? A Uhum. medicina oriental é vasta. Eu tenho as técnicas manipulativas, eu tenho as técnicas de respiração Qigong, Liang Kung. Então tem muita coisa. E a fito, que eu ainda não domino, eu não falo,
e falo um pouquinho de dicas para o dia a dia. O que a medicina chinesa pode te ajudar em questões assim, no seu dia a dia, sabe? Assim, por exemplo, parar de alimentar. Existe é diferente de como a gente pensa no Ocidente. Parar de alimentar, de comer. É tudo diferente. Aqui hoje está com a mania do jejum intermitente, assim que fala? Ah, nem sei. Né? Isso lá é a morte. Já ouvi falar, mas não... Ah, sim. Uma dica que é só adota. Tá lá. Não, ainda não coloquei a próxima, porque ela é meio polêmica, assim. Tudo que é cru é péssimo para o corpo. Como alface, rúcula. Ah, Jesus! Tudo que é cru e frio, no olhar oriental, é muito ruim para o corpo. E, pior, engorda. Né? Então, aquele Gente, cabra... seguinte, como é que faz para entrar no seu canal? Na sua rede? Eu ainda não tenho uma plataforma de YouTube, até porque eu estou nessa coisa entre a dança e a medicina, mas eu estou no Instagram. Então, é só ir no meu Instagram, que é lá Paulo de Tarso, com I, ou @pditarso. Aí, se der, você coloca aí nos comentários. Vou colocar na descrição. E lá tá, lá as dicas estão lá. E eu vou continuar dando. Eu dei uma parada por conta do feed. Inclusive, vou fazer só uma ressalva, Monquinha. O feed ele encerra agora, ele encerra dia 12. E provavelmente os vídeos não vão ficar mais disponíveis. Mas eu já estou colocando na minha plataforma. Eu vou passar para você. E quem quiser ver esse pequeno documentário sobre a criação do espetáculo é só ir lá que esse material vai estar disponível gratuitamente. Mas no Instagram, aqui. vocês conseguem todas essas informações que eu estou falando. Então, eu estou adorando falar de medicina oriental. Ótimo. Eu acho que a minha imagem parou. Voltou. Paulinho, a gente está encerrando. Parou um cadinho, voltou. Isso, a gente está encerrando. Você quer deixar algumas últimas palavras para a gente encerrar? Não, eu quero deixar, tipo assim, quero voltar. Minhas últimas palavras não, quero voltar. Tudo bem, vai ser super bem-vindo para voltar, a gente vai agendar isso. E, pessoal, olha, a gente chega ao fim, eu quero agradecer a sua presença, Paulinho, muito obrigada, desejo tudo de bom nesse lugar lindo que você está, nessa trajetória super bacana. E eu quero agradecer a presença de todos aqui e dizer que quem está aí assistindo e ainda não está inscrito no canal, aí na tela aparece em vermelhinho, inscreva-se. É só clicar, se inscrever e tem uns sininhos aí. Se você clicar no sininho, toda vez que eu fizer um vídeo e postar, você vai ser notificado. Gente, um beijo, Paulinho, para você. Abração para todo mundo. Boa semana e até o próximo bate-papo.